Bom dia, deputadas, bom dia, deputados, bom dia aos catarinenses. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu peço ao colega deputado Ricardo Alba que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 36ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 5 de maio de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal, Nilson Berlanda, Kennedy Nunes. Secretaria, deputado Ricardo Alba e Rodrigo Minotto. Às 14 horas do dia 5 do mês de maio de 2021, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Padre Pedro Baldiceira, Ivan Nats, Gessé Lopes e Ricardo Alba. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Dr. Vicente Caro Preso, Bloco PDT, PSDB, Republicanos, Padre Pedro Baldiceira, PT, Ada de Luca e Bruno Souza, Bloco MDB Novo, e Maurício Skudlark, Bloco PSL-PL. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais e zaradas aos projetos de leis, números 293/2019, 343/2020 e 108/2021. Foi submetido à votação e rejeitado o veto em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem 550/2020, aposto ao projeto de lei 0487/2019, obtendo a seguinte votação: 4 votos sim, 22 votos não e 1 abstenção, sendo acolhida pelo senhor presidente a retificação do voto feita pelo senhor deputado Maurício Skudlark. Foi submetido à votação e mantido o veto em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem 602/2021, aposto ao projeto de lei número 391/2019, obtendo a seguinte votação: 12 votos sim, 13 votos não e 1 abstenção, tendo o senhor presidente acolhido a retificação de voto feita pelo senhor deputado Jair Mioto. Foi submetido à votação e mantido o veto em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem 613/2021, aposto ao projeto de lei 520/2019, obtendo a seguinte votação: 9 votos sim, 18 votos não e nenhuma abstenção. Após ser discutido pelos senhores deputados Gessé Lopes, Bruno Souza, Maurício Skudlark e Márcios Machado, foi submetido à votação e rejeitado o veto em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem 641/2021, aposto ao projeto de lei 325/2019, obtendo a seguinte votação: nenhum voto sim, 21 votos não e 1 abstenção, sendo acolhida pelo senhor presidente a retificação de voto feita pelo senhor Jean Kuhlmann e pela senhora deputada Marlene Fengler. Foram aprovados em turno único os projetos de lei 106 e 137/2021. Após ser discutido pelos senhores deputados Gessé Lopes, Maurício Skudlark e Bruno Souza, foi aprovado em turno único o projeto de lei 316/2020 com emenda aditiva. Foram aprovados os pedidos de informação números 308 a 320/2021, as moções números 303 a 309, 313, 314 e 316/2021, e os requerimentos números 700, 715 a 717/2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos 697 a 699, 701 a 714 e 721 a 727/2021, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações, números
964 a 975/2021. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Volney Weber, Márcios Machado e Bruno Souza. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quinta-feira no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Obrigado, deputado Ricardo Alba. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo número 106 do Regimento Interno, dou por aprovado. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Entraremos imediatamente em breves comunicações. Primeiro deputado inscrito no dia de hoje é o colega Ricardo Alba. Por 10 minutos, deputado. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Sargento Lima. Pois não, deputado. Muito bom dia a todos aí. Presidente, só para registrar minha presença, por gentileza, não consegui fazer isso aqui através do link. Sim, será atendido. Obrigado. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses, de todos os cantos da nossa bela e Santa Catarina. Vamos falar de coisa boa hoje, vamos falar de emprego, de renda, de desenvolvimento, de tecnologia. O mundo vive um novo tempo, senhores deputados, o tempo da tecnologia, e esse tempo é o presente e é o futuro. E Santa Catarina, nosso belo estado, já é reconhecido por ter polos tecnológicos, mas pode, com certeza, avançar ainda muito mais. Blumenau é um grande polo tecnológico, Florianópolis é um grande polo tecnológico, Joinville também um grande polo tecnológico, e Blumenau só perde em número de empresas de tecnologia, de software, em número, em quantidade, para o município de São Paulo. Vamos falar um pouco de tecnologia e desse desenvolvimento de Santa Catarina através desses polos de tecnologia, sobretudo nesses 3 municípios. E quais, tem algumas imagens ali, já colocaram, e quais as vantagens de investir em tecnologia, em software e nesse segmento que tanto gera riqueza? Primeiro, que é uma indústria limpa, é uma indústria que não tem nenhum poluente, não polui, deputado Márcio, o meio ambiente. É uma indústria limpa. Segundo, que gera uma alta empregabilidade dos jovens que chegam no mercado de trabalho e que paga muito bem, paga acima da média. Alta empregabilidade dos jovens que paga muito bem, muito melhor se comparado aos outros segmentos. E outra, como é tecnologia, há uma facilidade de se fazer o trabalho à distância, que evita ainda os problemas de mobilidade no já tumultuado trânsito das cidades grandes catarinenses, Joinville, Florianópolis, Blumenau. A exemplo do que aconteceu na pandemia, agora onde várias empresas de informática mantiveram os seus profissionais trabalhando em home office. É a indústria do futuro, é o emprego do futuro. Vão passando as imagens aí, eu vou falando, vocês vão passando. Só em Blumenau, são 711 empresas no segmento de tecnologia, cada uma delas gerando bons empregos, boa remuneração. Em 2020, o setor faturou 1 bilhão e 500 milhões de reais só em Blumenau. Só em Blumenau. Isso representa 20% do total, né, do faturamento da cidade, 1 bilhão e 500 mil. E eu quero puxar um pouquinho a história desse segmento, já apareceu a foto ali da Cetil, é um movimento de tecnologia que não começou agora, foi iniciado lá atrás, nos anos 70, com empresas como a Cetil, que foi precursora desse segmento, foi o maior birô de serviços da América Latina e criador do Fácil, o editor de texto, o primeiro editor de texto existente no Brasil, foi criado em Blumenau. Ou seja, são cidades, Blumenau sobretudo, que denotam esse pioneirismo na tecnologia e também no ensino. Deve ter alguma imagem da FURB ali, que eu selecionei. A FURB foi o 4º curso de computação do país, também na década de 70.
Já nos anos 80, o primeiro software brasileiro com janelas sobrepostas, o software da WK Sistemas, foi premiado nacionalmente e tornou-se o primeiro produto nacional em Windows. Ou seja, muitas outras empresas vieram desse pioneirismo e hoje também são líderes de mercados. Aí uma visita que fiz, volta a imagem ali, a SCI, o amigo Marçal, proprietário da empresa, uma grande empresa também de Blumenau, né, que mostra a força do software, e o polo de software, o vale do software, no médio vale do Itajaí. É importante que a gente use essa expressão. Assim como tem nos Estados Unidos, deputados, o Vale do Silício, na Califórnia, em Santa Catarina tem o Vale do Software, que é o médio vale do Itajaí. Repito, um segmento que só em Blumenau movimentou 1,5 bilhão de reais, 20% do faturamento da cidade. E claro, são 711 empresas atuando só em Blumenau, fora as que tem em Joinville, fora as que tem em Florianópolis e fora as que tem em outros municípios catarinenses também. Claro, não é só um mar de rosas, não é só um mar de rosas. A gente nota que, devido à alta empregabilidade, sobretudo da mão de obra jovem, qualificada e bem remunerada, acaba, por hora, faltando essa mão de obra. E muitas empresas acabam oferecendo os cursos gratuitos para empregar e formar jovens para o mercado de trabalho, né? Várias empresas fazem isso. Ali na conversa com o Wellington da SCI, ele também mostrou que faz isso. O próprio Entra 21, que é um programa iniciado lá atrás, e aqui eu quero externar o meu abraço a toda a equipe do Entra 21, a toda a equipe da Bluesoft, ao Sérgio Tomil e todos aqueles que fizeram esse programa fantástico. O Entra 21, que é o curso de formação de jovens para o mercado de trabalho de tecnologia. Né? O Entra 21, que fomos buscar recursos também, ajudamos a manter esse convênio entre o programa Entra 21 da Bluesoft e o governo do estado, através da FAPESC. Buscamos 800 mil em 2019, buscamos 900 mil para esse programa continuar formando jovens em 2020. Ou seja, é um segmento que é uma indústria limpa, gera uma alta empregabilidade de jovens, inserindo esses jovens no mercado de trabalho, é um emprego do presente e do futuro, com uma alta qualificação pessoal, e é o destaque de Santa Catarina, é o destaque de Blumenau, é o destaque do Médio Vale do Itajaí. Por isso que eu quero fazer aqui, e lanço a ideia de lançar o Vale do Software, senhores deputados. O Vale do Software. Assim como temos, deputado Marços, nos Estados Unidos, o Vale do Silício, que é um vale ali que aglomera as empresas de software, de tecnologia, todas as empresas que dominam o segmento mundial. A gente tem em Santa Catarina o Vale do Itajaí, o Médio Vale do Itajaí, e Blumenau lidera esse segmento, ao lado de outras importantes cidades, que destacam a tecnologia no cenário nacional e internacional. O Vale do Software é o Médio Vale do Itajaí. A gente precisa fortalecer as empresas de software, pela riqueza que geram para Santa Catarina, pela alta empregabilidade, por ser uma indústria limpa e uma indústria do futuro, que gera emprego, renda e desenvolvimento, não só para o município, mas para o estado. A gente precisa não só fortalecer as empresas existentes, mas atrair novas empresas, fomentar a criação de novas empresas, potencializar a criação dessas novas empresas. E o Badesc também tem que ser chamado para essa conversa. Repito, assim como existe o Vale do Silício nos Estados Unidos, em Santa Catarina e no Brasil, se faz tecnologia de alta qualidade, se faz software de alta qualidade. As empresas catarinenses, de Blumenau, sobretudo, representam aí uma fatia significativa nesse mercado,
e são reconhecidas nacional e internacionalmente. Então vamos fortalecer esse segmento que emprega, que é uma indústria limpa, que gera riqueza. E fica lançado o desafio para o governo do Estado olhar com carinho para esse segmento, através do Badesc, por exemplo, através da FAPESC, através da presença da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para fazer a estruturação desse Vale do Software, mas fica também lançado o desafio para o poder público municipal, seja de Blumenau, de Gaspar, de Timbó, de Indaial, de Pomerode, porque esse segmento é o segmento do futuro, do presente e do futuro. O Vale do Software em Santa Catarina é no Médio Vale do Itajaí. Parabéns a todas as empresas, a todos os profissionais que fazem esse segmento, que fazem Santa Catarina se destacar nesse segmento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Alba. Próximo inscrito é o deputado Márcio Machado, por 10 minutos, deputado. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar o presidente em exercício, deputado Nilson Berlanda, mesa diretora, os colegas que se fazem presente, os colegas que estão também trabalhando em home office, a quem nos assiste neste momento e em posterior também pelas redes sociais, enfim. Senhor presidente, o que me faz vir à tribuna, primeiro momento, é solicitar apoio para o Conselho Regional de Medicina, uma vez que o hospital lá de Alfredo Wagner, um hospital que tem um belo trabalho, no qual a comunidade agora se organiza, pintaram o hospital, organizaram, plantaram flores, porque o hospital ele deve ser um lugar onde as pessoas vão lá para ter um tratamento, para que possam se curar de uma forma qualitativa. Quando o hospital está ruim, depredado, a pessoa se sente ruim também. Pois bem, então o pessoal se organizou, um abraço aqui ao Jason, que é o vice-prefeito de Alfredo Wagner, ao prefeito, às lideranças, a comunidade organizada, no qual nós destinamos um recurso para a energia solar, já está economizando o hospital, mas o Conselho Regional foi lá por algumas exigências e interditou o hospital. A Prefeitura, juntamente com a direção, organizou toda a documentação e já protocolaram. E agora o que nós precisamos é que o Conselho Regional agilize e chame uma reunião extraordinária do Pleno para que possa deliberar e assim voltar o hospital ao atendimento às pessoas. Porque com o hospital fechado, o que acontece? A rede de postos de saúde lá deste município já está prejudicada, porque as pessoas vão para o hospital, também, em algumas ações, vão para o posto de saúde, para a unidade de saúde. Então, nós precisamos, e eu peço aqui ao presidente do Conselho Regional de Medicina, esse olhar mais humanitário, mais amoroso em relação ao hospital, para que a gente possa abrir de forma muito rápida, porque as exigências, de acordo com as lideranças, já estão cumpridas. O que falta agora é questão só burocrática. Outra questão... senhor deputado. Sim, por favor, deputado Vicente Caro Preso. Deputado Márcio, que bom ouvir o senhor a respeito desse tema. Ontem o prefeito solicitou um esforço nosso e nós fizemos essa comunicação pedindo um olhar todo especial para Alfredo Wagner e seu hospital, para que esses processos todos fossem agilizados, mas é lógico, dentro da segurança de atendimento das pessoas. Tudo tem suas regras. Mas nós também reforçamos e estamos solidários com o que Vossa Excelência está se pronunciando. Obrigado. Obrigado, deputado Vicente Caro Preso. Esperávamos isso mesmo, desse pronto atendimento de Vossa Excelência, pela grande visão que tem no setor da medicina, haja vista que atua nessa área, né? Presidente, eu recebi um vídeo maravilhoso. Eu ontem apresentei um vídeo também, né?
E hoje vou apresentar um outro vídeo agora do meu povo. Ontem foi lá de Itapuá, 32 anos de história, de uma raiz bonita, de uma cultura que nos engrandece muito. E agora o município de Bom Jardim da Serra fez um vídeo através lá da Secretaria de Turismo, com a Sandra, um vídeo maravilhoso, que mostra a potencialidade da Serra Catarinense, que mostra o meu chão, a minha terra, a minha gente. Então eu peço para que passem por gentileza, para que a gente possa também desfrutar com os olhos dessa beleza, e assim, no segundo momento, as pessoas possam também visitar Bom Jardim da Serra. Vai viajar para a Serra Catarinense? Então venha se hospedar em Bom Jardim da Serra e viver o turismo de experiências. Aqui, a natureza te abraça. A caminhada tem suas recompensas. Vá até onde sua vista alcança. Tem aventura e calmaria. A colheita é garantida. Em Bom Jardim da Serra, o vento sopra em todas as direções. Aqui tem descanso merecido. Sabores marcantes. É um brinde à felicidade. Experimente esse lugar. Venha vivenciar o que há de melhor nesse cantinho especial da Serra. Bom Jardim é lugar de encontro e encanto, onde todos têm uma razão para voltar. Realização: Secretaria de Turismo e Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra. Que bom a gente poder passar esse vídeo. Um abraço ao prefeito Pedro Osteto, à secretária Sandra, por esse maravilhoso vídeo que a gente pode agora compartilhar também com o Estado de Santa Catarina. E peço, presidente, a vênia de Vossa Excelência para que autorize a TV também para passar em horários diferenciados na nossa TV da Assembleia, bem como este vídeo, como o vídeo de Itapuá. Acredito que seja bem interessante, se assim Vossa Excelência entender. Presidente, nós tivemos aqui na tribuna inúmeras vezes cobrando, solicitando, requerendo ao Executivo a abertura da nova ala do Hospital Teresa Ramos. Um trabalho intenso foi feito, foram várias visitas, conversas com o governador Carlos Moisés, com a governadora interina Daniela, com o secretário André Mota, o secretário anterior, Severino, né? Salvo engano, o Elton, muito obrigado, deputado Rodrigo. E nós tivemos agora a notícia maravilhosa que primeiro andar da nova ala já está pronta, agora inicia toda a higienização do setor e a contratação dos profissionais. Nós teremos para Santa Catarina, não só para a Serra Catarinense, mas para todo o estado, mais 20 leitos, que irão contribuir para salvar vidas, para salvar sonhos, para salvar um propósito de vida que cada um tem e que, quando vem para esta terra, ele precisa se despertar. Mas nós precisamos, como Estado, como lideranças, garantir a vida das pessoas. Por isso que o Estado foi constituído. Lá no contrato social de Locke, de Thomas Hobbes, de Rousseau, todos esses que idealizaram um mundo onde que tivesse algo superior a todos nós, que protegessem principalmente como bem prioritário a vida, depois a liberdade, e os liberais trazem a propriedade. A vida, quando não existia um Estado, onde nós entregamos parte da nossa liberdade para um ente maior, que ele é invisível, você não pega ele, você não consegue enxergar ele,
mas ele existe com a sua estrutura. Então, nós temos que garantir isso. Quantas vezes nós cobramos para que nós pudéssemos ter estrutura e aquela nova ala de mais de 100 milhões de reais tivesse aberta para a comunidade. Hoje nós temos um centro de triagem com uma tenda e hoje está frio, está muito frio na cidade, está chovendo neste momento. Então as pessoas vão lá para esse centro de triagem, não tem salubridade, não tem... Para quê? Se a gente tem uma nova ala. Então a gente precisa ter essa comunhão, essa conversa entre os agentes políticos, para que a gente possa, imagina, por que não colocar um centro de triagem lá na nova ala? Ou com estrutura, bonito, organizado, não. Enfim. Mas, graças a Deus, senhor presidente, agora nós vamos ter mais 20 leitos, só falta a contratação, que já tem o processo aberto, já foi feito todos os trâmites, agora é só chamar os profissionais para que possam trabalhar e a gente ter mais 20 leitos, presidente, 20 leitos de UTI para salvar vidas e agregar valor que transcende qualquer palavra que eu venha falar aqui para o nosso povo, para a nossa gente. Muito obrigado. Dá uma parte aqui, deputado Márcio, eu só queria cumprimentar Vossa Excelência pelo seu trabalho em valorização à nossa serra, belíssima serra catarinense, trazendo essas imagens maravilhosas que, com certeza, devem ser divulgadas pela... Mais um minuto, deputado. Com certeza será divulgada pela nossa TVAL, mostrando a todo o Estado e também a todo o nosso país as belezas que o nosso Estado tem, para que as pessoas possam aqui desfrutarem desse momento tão importante, né, de conhecer essas valorosas cidades pequenas, mas carinhosas, aconchegantes do nosso Estado. Parabéns, parabéns a Bom Jardim da Serra, parabéns ao Planalto Serrano. Inclusive, deputado, prevendo uma possível neve no final de semana na Serra Catarinense. Próximo deputado, doutor Vicente Carro Preso. Por 10 minutos, deputado. Muito bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, as pessoas que nos ouvem. Eu estava atento ao discurso do Márcio Machado, nosso amigo deputado, representante da Serra, e assim, como ex-secretário de Saúde, eu gostaria que a lei que foi aprovada aqui na Assembleia de minha autoria, que prevê a fiscalização dos recursos e do funcionamento dos hospitais públicos, ela fosse regulamentada o quanto antes pelo governo, para que a gente possa também, no Hospital Teresa Ramos, saber como andam as coisas, quanto se gasta, qual é a produtividade, enfim. E se faça um comparativo com outras formas de administração hospitalar aqui nessa bela e Santa Catarina. Mas eu queria retornar um pouco ao passado de alguns assuntos que se tornaram presentes também. Eu participei, fui deputado federal de 98 a 2002 e participei de um evento extremamente importante para a saúde pública, que foi, em 99, após a alta do dólar, a indústria farmacêutica simplesmente extrapolou, ou seja, fez com que países sem pesquisa, sem iniciativa de produção de medicamentos, principalmente, ficassem realmente numa situação grave para a distribuição de remédios de primeira linha, vamos dizer assim, quanto mais remédios de alto custo, que se tornaram praticamente proibitivos. Em agosto de 99, sob a presidência de Nelson Marquesan, em memória do meu colega deputado federal, iniciamos, portanto, a CPI dos medicamentos, que foi, entre as suas conclusões e efeitos práticos disso, a introdução da política de genéricos dentro do país. Então, as grandes multinacionais, elas fizeram um lobby muito grande na imprensa nacional, como diz o caboclo, metendo terror nas pessoas que ousassem comprar remédio que não fosse de origem
desses laboratórios. E isso estava ficando proibitivo, o preço do medicamento aqui no Brasil, quanto mais para um Ministério da Saúde. Então, foram vários os desenvolvimentos que aconteceram na política de medicamentos naquele governo de 98 a 2002, sob a batuta do ex-ministro José Serra. Em 23 de agosto de 2001, foi dado, então, um basta na exploração internacional por parte de medicamentos que compunham o coquetel antivírus da AIDS. E, nesse momento, o Brasil aprovou e determinou que fosse quebrada a patente de um dos remédios componentes. Para se ter uma ideia, 100 mil pessoas naquela época estavam infectadas e tomavam o coquetel. E 25 mil delas estavam e necessitavam tomar o remédio, então, que foi quebrada a patente. A Farmanguinhos era a produtora da grande maioria dos remédios, mas com a introdução de novos retrovirais, eles se tornaram praticamente, não que fossem inofensivos, mas se tornaram insuficientes para o controle da progressão da pandemia. Que naquela época era uma situação gravíssima. O resultado disso foi a obtenção por parte do Brasil, na Organização Mundial de Saúde, como um prêmio e que serviu de exemplo para vários outros países também procederem dessa maneira. Ou seja, quando o interesse é a vida, quando o interesse é a proteção de boa parte da população, a contenção de epidemias, como era aquela época, inúmeras mortes, eu me lembro de várias pessoas importantes e significativas, emblemáticas, acabaram falecendo por isso, tudo se justifica. E não vou dizer aqui a ganância, mas a propriedade intelectual, a propriedade das empresas torna-se, então, algo relativo. Pois bem, ontem o presidente Biden, numa decisão forte, ele acenou a Organização Mundial do Comércio, contrariando boa parte do Congresso americano e dos lobistas americanos, e que ele, sim, fará de tudo, todos os esforços do governo americano, para que haja quebra de patentes, não apenas das vacinas contra o Covid-19, mas também de medicamentos comprovadamente eficientes que são utilizados no combate à Covid-19 para manter as pessoas vivas. Isso é extremamente importante, né? O Brasil tem parte dessa tecnologia para desenvolvimento de vacinas, e nada melhor do que a obtenção de vacinas já comprovadamente e altamente eficazes para serem produzidas pela nossa indústria nacional. Nesse sentido, o senador Paulo Paim fez um projeto para autorizar o Brasil a quebra de patentes, mas o que acabou vencendo foi um substitutivo de Nelson Trade, que flexibilizou e que autorizou, mas não fez um projeto tão radical como queria o outro senador. Então, o projeto segue para a Câmara dos Deputados e nós vamos torcer para que tudo ocorra bem, em defesa da vida, em defesa da proteção das pessoas. Eu farei uma moção de aplauso ao governo americano, vamos passar pela Assembleia Legislativa por essa, vamos dizer, por esse estender de braços, né, e abertura de coração do governo americano, que é o governo mais importante, pujante, onde mais se pesquisa, né, para que fique demonstrado aqui o nosso apreço, a consideração e a alta relevância do ato, né, de se contrapor a uma organização tão forte como é a Organização Mundial do Comércio, parabenizada, inclusive, esse ato pela Organização Mundial de Saúde. Então, coisas boas acontecem também nesse momento e, acima de tudo, a solidariedade vai se instituindo entre os povos para fazer valer essas organizações onde se gasta muito dinheiro,
e para que os povos possam conviver mais harmonicamente. E esse é o momento da harmonia entre os povos, de um ajudar o outro. E é interesse também comercial para os Estados Unidos e para países detentores de alta tecnologia, que investem em pesquisa, que os outros países também possam eliminar e erradicar esse problema gravíssimo que está acontecendo no país e no mundo afora. Principalmente hoje, o foco, o epicentro da pandemia sendo na Índia, país com mais de 1 bilhão de habitantes. Então, fica aqui o registro dessa data memorável, quarta-feira, ontem, né, a mesma coisa que 23 de agosto de 2001, com outro ato de quebra de patentes aqui no Brasil, onde se fez um divisor de águas, né, entre a vida e entre a morte. Mas, senhor presidente, eu queria terminar esse pronunciamento, esse breve pronunciamento, dizendo que, assim, da preocupação que nós deveríamos ter e formar um grande fórum de debate sobre pesquisa. Pesquisa justamente para evitar isso que eu falei, que é a quebra de patentes, ou seja, se apoderar do conhecimento, do esforço científico de outros povos ou de empresas para usar de uma maneira rápida, imediatista, dentro de uma necessidade de um povo, de um Estado, enfim. Eu estou me referindo a que a gente componha um fórum de debate sobre pesquisa, o que é feito em Santa Catarina, o que é feito no Brasil, mas principalmente aqui em Santa Catarina. Quais são os esforços, quanto dinheiro está sendo gasto? Existem fundos específicos? Nós estamos gastando recursos suficientes? Nós estamos com pesquisadores à altura? Qual é a produção das nossas universidades que são pagas pelo governo ou que têm incentivos através de bolsas, enfim, governamentais? Vamos nos aprofundar nisso, no sentido de quê? No sentido de que a gente possa dizer, mundo afora, Brasil afora, de que Santa Catarina possa se tornar um estado realmente detentor de tecnologia, de inteligência suficiente para enfrentar situações que vão aparecendo. Nessa Covid, Jaraguá do Sul, que tem uma indústria importante chamada Leiston, que permitiu à WEG a elaboração e a construção de vários... Mais um minuto, deputado, para concluir. Eu estava me referindo à nossa Jaraguá do Sul, que nessa época de Covid, pandemia, foi a responsável por produzir uma linha enorme de respiradores e colocar no Brasil, no mundo, mas principalmente em Santa Catarina, disponíveis a várias UTIs. Então, não é apenas de máquinas, nós precisamos de cabeças, de ideias, de tecnologia e medicamentos para distribuir por aí e se tornar cada vez mais autônomo. Grande abraço, muito obrigado. Obrigado, deputado. Próximo deputado inscrito, deputado Rodrigo Minotto. Por 10 minutos, deputado Rodrigo. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os deputados e deputadas presentes e que nos acompanham online. Quero aqui, inicialmente, fazer uma fala breve e também parabenizar pelo depoimento do deputado Carol Preso sobre os seus argumentos. Há poucos dias, o presidente Bolsonaro declarou que o Brasil estava quebrado. Deu a entender que esta é a nossa realidade e que não há mais o que se possa fazer. Eu peço licença para discordar sobre essa fala, porque não é papel nosso, de nenhuma liderança pública sobre a qual milhares de pessoas depositam suas esperanças, não é papel nosso, repito, desistir de lutar, de se conformar. Penso o contrário.
o mundo vive uma crise de saúde e economia de tamanho incalculável. Nem por isso o mundo ficou olhando a crise sem esboçar qualquer reação. Não. A ciência criou vacinas em tempos recordes e continua desenvolvendo inúmeras pesquisas ao redor do mundo para o combate ao Covid-19. Viva e temos que comemorar a ciência. Ao mesmo tempo, vários países se mobilizaram, esqueceram suas diferenças internas e externas e criaram ações inteligentes e ousadas que conseguissem recuperar a economia. Temos muitos exemplos de países que estão já recuperando empregos e empresas de todos os portos. Alguns com mais rapidez, outros mais devagar, mas todos indo na direção da recuperação econômica. O Brasil, ao contrário desses países que já começaram a sair da crise, anda na contramão, abandonando a capacidade de se reinventar, tão peculiar da nossa gente. O melhor exemplo brasileiro para que temos de fazer está em casa. Quando aconteceu a grande crise mundial em 1929, o Brasil foi o país que melhor respondeu a este momento tão difícil àquela época. Foi elogiado por lideranças de expressão do mundo inteiro. Devemos isto ao grande Getúlio Vargas. Com Getúlio, a partir de 1932, o Brasil experimentou o maior crescimento do PIB entre todos os países do planeta. Foi o maior crescimento de um país no mundo. Em 48 anos, multiplicamos por 8 o nosso PIB per capita. O grande salto promovido pelo gênio de Getúlio e depois continuado nos anos 70 e 80 contou com 3 pilares que, infelizmente, foram abandonados pelos últimos governos brasileiros, em especial pelos 2 últimos governos. O Brasil de Getúlio só conseguiu promover esse crescimento do país colocando na mesma mesa os 3 elementos fundamentais para o sucesso de qualquer nação: Estado, empregadores e trabalhadores. Com o neoliberalismo, faz de conta que impera no país hoje, o governo desmontou o que o Brasil tinha de mais valioso: o diálogo e a cooperação entre Estado, empresariado e os trabalhadores. Os neoliberais pregam o Estado mínimo, mas a pandemia vem e mostra o contrário. Sem a decisiva participação do Estado, como estaria o mundo? Sem a valiosa contribuição do SUS, como estaria o Brasil? Os empresários nacionais foram abandonados à própria sorte, sem apoio, trocados pelo rentismo. Os trabalhadores vêm perdendo seus direitos e seus empregos desde 2016. Foi feita uma reforma trabalhista que iria gerar mais empregos. A realidade está aí. 14 milhões, mais de 14 milhões de brasileiros desempregados e mais de 41 milhões de brasileiros trabalhadores jogados na informalidade. Penso que é a hora de chamar para uma discussão nacional sobre os destinos do nosso país, trazendo para a mesma mesa, deputado Berlanda, empresários e trabalhadores. A história nos mostra que este é o melhor caminho. Foi sobre este tripé que crescemos como nunca, geramos milhões de empregos, desenvolvemos uma grande rede de educação, criamos o SUS, sistema de saúde admirado no mundo inteiro e gerando prosperidade. Podemos pensar diferentes uns dos outros, isso é normal. O que não é normal, nem desejável, é continuar nessa polarização que não deixa espaço
para o diálogo. O ódio, a raiva, as diferenças. Realmente, só com o diálogo poderemos inaugurar uma nova era. Que o exemplo de Getúlio Vargas de um Brasil de todos, múltiplo, diverso, mas unido na mesma obra, às portas de um tempo melhor para todos os brasileiros. Eu faço essa fala, senhor presidente, não de uma forma ideológica, mas pragmática, fazendo um comparativo do que foi o passado e como está o presente. Não há solução nenhuma se não houver o diálogo. E o diálogo tem que estar à mesma mesa todos aqueles que impulsionam a economia do nosso país e do nosso Estado. Por isso que eu repito, Estado, trabalhadores e empregadores, há necessidade de discutir o nosso desenvolvimento econômico. Por isso, eu lamento profundamente que o que vem acontecendo em nosso país traga inúmeros prejuízos, tanto na economia, quanto, infelizmente, nas mortes que estão ocorrendo em todo o nosso país. A cada dia, a cada semana, para ser mais claro, eu recebo a notícia de um amigo, de um colega que faleceu em razão da Covid. Não há, sem dúvida nenhuma, outro tratamento mais eficaz do que a vacina. E nós precisamos acelerar a entrega dessas vacinas. E isso nos preocupa muito, porque a cada momento que a gente escuta uma TV, um rádio, um jornal, as perspectivas ainda continuam não sendo muito boas e favoráveis. Infelizmente, essas novas cepas desse vírus cada vez estão atingindo mais pessoas de menor idade. Agora, as pessoas com uma idade superior a 60 anos estão sendo vacinadas. E as pessoas com a idade inferior aos 60 anos ainda não têm a disponibilidade dessas vacinas. E é nesse público-alvo que, infelizmente, a gente vem percebendo a força deste vírus que acomete milhares de brasileiros por todo o nosso país. Deixo aqui o meu sentimento de pesar a todas aquelas famílias que, infelizmente, perderam seus entes queridos perante essa pandemia em razão da falta de um planejamento, da falta de um controle e da falta de vacinas que estão ocorrendo no nosso país e também no nosso Estado. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Rodrigo Minotto. Horário destinado aos partidos políticos. Primeiro bloco, PSL-PL, por 15 minutos. Alguém fará o uso da palavra? Deputado Márcio? Não? Bloco PDT, PSDB, Republicanos. Hein? 7 minutos e 30. Deputado Alba fará o uso da palavra? Bloco PP, PSB, por 7 minutos e 30. Deputado Silvio, representando o norte de Santa Catarina. Senhor presidente, deputado Nilson Berlanda, preside esta sessão, senhores deputados, senhoras deputadas, acompanhei atentamente aqui as manifestações do deputado Márcio em relação ao nosso Planalto Serrano, inclusive nosso belíssimo município de Bom Jardim da Serra. Acompanhei também a manifestação do deputado Vicente, principalmente com relação à quebra de patentes, quando se introduziu os medicamentos genéricos no Brasil, que foi um grande avanço, e também ouvindo aí a manifestação do deputado Minotto. E, obviamente, que a manifestação do deputado Alba com relação ao município de Blumenau
no avanço tecnológico, e, de fato, é uma realidade. Nós temos um Estado com uma economia diversificada, como poucos estados têm. Temos uma mão de obra qualificada, com conhecimento, como poucos estados têm. Apenas 1,2% do território nacional. E uma economia que representa o sexto na colocação do PIB e, ao mesmo tempo, na contribuição de impostos. Faço essa introdução para me referir ao norte e ao Planalto Norte de Santa Catarina, que é uma região que tem um potencial muito grande, principalmente no agronegócio, quando se fala de Rio Negrinho, de Mafra, de Itaiópolis, Papanduva, Monte Castelo, Major Vieira, Bela Vista do Todo, Canoinhas, Três Barras, Irineópolis, Porto União, Calmão, Matos Costas, porque é um espaço que ainda pode ser utilizado principalmente pelo agronegócio. Eu deixei São Bento do Sul e Campo Alegre porque São Bento tem uma vocação mais industrial do que do agronegócio. Campo Alegre já tem também sua vocação mais no agronegócio, principalmente na agricultura. O Planalto Norte tem esse potencial e, ao mesmo tempo, é pouco reconhecido por nossas lideranças maiores. Com potencial, como eu disse, para essas atividades. E o que nós observamos é que nos últimos meses, principalmente, há uma procura de empreendedores em vários municípios do Planalto Norte. Papanduva, Itaiópolis, Mafra, entre outros. Mas, ao mesmo tempo, encontramos uma dificuldade no que diz respeito a dar uma infraestrutura adequada para essas instalações dessas empresas. Para ser mais claro, mais específico, estou falando aqui de entraves burocráticos, principalmente no que diz respeito às rodovias, tanto em Itaiópolis quanto em Papanduva. Precisamos urgente de agilidade por parte do governo para permitir essas instalações dessas empresas, primeiro, dando a condição de autorização, que na verdade são investimentos de recursos próprios das empresas, que querem fazer suas instalações com acessos a rodovias, que são do Estado, portanto, depende da autorização do Estado, e ao mesmo tempo, investimentos em determinadas rodovias para permitir que essas empresas possam se instalar. Me refiro, por exemplo, ao acesso de Itaiópolis, a SC 414, se não me falha a memória, a SC 477, que faz a ligação de Canoinhas, Major Vieira e Papanduva. É urgente, é necessário, urgente a implementação dessas obras de recuperação, bem como um projeto da SC 418, que vai de Joinville e faz a ligação com a BR-280, por consequência, com a BR-116 em Mafra. Quando nós falamos do custo Brasil, e aqui eu não vou
parar de falar nesse custo Brasil, que tira a nossa competitividade, mas na medida que tira a competitividade, também tira o emprego, tira a renda. E não é só no sistema viário. Nós estamos falando aqui há anos. Por que não implantar, mesmo que através de concessão, as nossas ferrovias? O mundo todo, os países desenvolvidos, inclusive Israel, que é um país de primeiro mundo, trabalha com concessões de ferrovias. E nós, no Brasil, parece que ou não há vontade, ou não há desejo político. Não dá para entender o que falta para não acelerar esse processo de investimentos na infraestrutura. Isso vai gerar menos custo, vai gerar mais impostos, vai agregar valor, vai permitir que nós tenhamos uma receita melhor, vai permitir que o Estado, e quando falo o Estado, eu estou me referindo à União, Estados e municípios, possam ter mais recursos para a educação, para a saúde, para a segurança, que são os 3 pilares que o governo tem que ter como compromissos de manter público e, ao mesmo tempo, o que não é o melhor, o que o governo não tem condições de investir, fazer. Mais um minuto, deputado. Obrigado, deputado presidente Berlanda. Para concluir, como eu estava dizendo, é necessário que, se o Estado, quando eu falo o Estado, falo no Brasil, não tem condições de investir nesses setores, que o faça para quem tem, de forma regulamentada, com agências reguladoras que façam se cumprir os contratos, né, para que o Brasil possa voltar a crescer, desenvolver, principalmente se tratando, nesta fase crítica que nós estamos atravessando, por conta da pandemia do Covid-19. Vai ser com determinação, com enfrentamento, que nós vamos recuperar o nosso país novamente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Silvio. Bloco PSL-PL, por 15 minutos. Deputado Ricardo Alba. Senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Senhor presidente, eu não quero acreditar numa matéria que saiu hoje de manhã no Bom Dia Santa Catarina, que saiu aqui também pela imprensa, está começando a ser noticiada, que sequer esta casa foi notificada, sequer recebemos aqui no parlamento, e eu sou o primeiro a receber matérias do governo, vetos, porque sou atualmente o primeiro secretário da casa, sequer chegou isso no parlamento, que a governadora Daniela, na noite de ontem, vetou o projeto que destinava recursos para as rodovias catarinenses. Aqueles projetos que nós autorizamos aqui, o governo do estado a fazer, enviar recurso para acelerar a obra de duplicação da 470, 250 milhões, para acelerar, para sair do papel, para parar com as mais de 100 mortes por ano, para realmente fazer um trânsito seguro, para escoar a produção. Aquela autorização que fizemos também para colocar recursos na 163, tão importante para o povo lá do Oeste, de São Miguel do Oeste a Dionísio Cerqueira. A autorização que concedemos ao governo para colocar recurso na 280, ali da região de Jaraguá do Sul, tão importante a duplicação para aquela região. A governadora Daniela ontem, na calada da noite, e ainda não fomos comunicados disso, vetou o envio desse recurso. Vetou. Qual a justificativa? O que a imprensa tem noticiado
O que a imprensa tem noticiado é que, segundo ela, seria inconstitucional. Mas inconstitucional o quê, meu Deus? Se emendas ao orçamento é uma prerrogativa do parlamento, que está no texto, não só na Constituição do Estado de Santa Catarina, como no texto da Constituição Federal. Inconstitucionalidade do quê? Fala que não quer, então, de uma vez. Fala que não quer, governadora Daniela. Mas não vem dizer que o parlamento catarinense, que eu e mais 39 colegas, aprovamos algo inconstitucional. Nós aprovamos, sim, uma autorização legislativa que vai ao encontro do interesse dos catarinenses, que é a duplicação da rodovia BR-470, que é fazer logo a 163, que é fazer logo a 280, vai ao encontro do interesse do catarinense, que foi uma proposta do então governador Carlos Moisés, que falou, vamos pisar no acelerador dessas duplicações, e agora a governadora interina corta, fala que é inconstitucional. Inconstitucional o quê, governadora? Abra o texto da Constituição Federal de 88, abra o texto da Constituição do Estado. Fala que não quer, então, mas não venha falar que eu e que os outros colegas deputados estaduais aprovamos algo inconstitucional, porque emenda a autorização legislativa para fazer esse aporte de recurso não é inconstitucional. Está prevista no texto da Constituição Federal e do Estado. Eu quero acreditar, senhora governadora, que a senhora tenha cometido um grande equívoco. Eu quero acreditar. Agora, se isso não for um grande equívoco, será péssimo para os catarinenses. Péssimo, porque a gente vai colocar na conta da sua caneta as mais de 100 mortes que acontecem por ano só na 470. Só na 470. E para o catarinense não interessa se o recurso vem do Estado ou se vem do governo federal, que inclusive diminuiu o orçamento previsto para a duplicação da 470. O catarinense quer ver a obra pronta, quer trafegar com a sua família de forma segura, quer que o escoamento da produção catarinense transite de forma segura. Ela é vital para o desenvolvimento de Santa Catarina e é vital para a preservação da vida dos catarinenses. Foi por isso que nós, deputados estaduais, deputado Minotto, aprovamos a injeção de recursos, aprovamos que o governo do estado faça a injeção de recursos, por ser vital ao desenvolvimento catarinense. A senhora entendeu? Isso é uma autorização legislativa. Concedo a parte, deputado. Deputado Alba, eu fico impressionado e parabéns aí pela observação. Hoje pela manhã eu vi essa notícia em primeira mão também, e estranha, porque o parlamento, o deputado Rodrigo, aqui são 40 pessoas que estão pensando em Santa Catarina. A 470 é necessário, nós estamos andando para trás em Santa Catarina, infelizmente. Se terminarmos a duplicação da 470, com certeza, e até nós, deputados, somos questionados, por que o dinheiro do Estado aplicar numa obra federal, deputado Márcio? E aí a gente tem justificado para o nosso eleitor, né, para o catarinense, dizendo que, poxa, vamos definitivamente resolver esse problema? Vamos. Aí faz uma compensação com o governo federal. Santa Catarina deve ao governo federal, então compensa esse valor lá na dívida, mas conclui definitivamente essa duplicação da 470, bem como a 280 e a 163, acho que liga São Miguel a Dionísio Cerqueira, que está intransitável. Então, é lamentável o que está acontecendo realmente. Parabéns aí pela observação em primeira mão, porque a notícia amanheceu com essa notícia em Santa Catarina. Santa Catarina está de luto com essa posição da governadora. Uma parte, senhor deputado. Concedo a parte. Deputado Alba. Concedo a parte.
Bom dia, deputado Alba, bom dia, presidente, bom dia a todos que nos acompanham. Quero aqui primeiro parabenizar Vossa Excelência pela sua manifestação com relação a esse veto da governadora, com relação aos recursos que o Estado estava colocando a partir daquilo que a gente aprovou aí aqui na Assembleia Legislativa, para a continuação das obras da 470 e da 163, que a bancada do Oeste, inclusive, fez todo um trabalho para que fosse incluído esse recurso também, uma parte do recurso para continuação da 163. Ainda mais, como o senhor já explicou muito bem aí a questão constitucional, mas eu acho que é muito importante frisar que todos nós, deputados, gostaríamos que o recurso viesse do governo federal, que é o certo, obviamente. Todos nós sabemos que deveria ser o governo federal que deveria fazer ou garantir os recursos para que essas obras tão importantes para Santa Catarina fossem executadas, pudessem ter condição de serem executadas. Mas já que o governo federal não o fez, e aí agora, além disso, ainda cortou recursos para o Estado de Santa Catarina, e, como o senhor também muito bem disse, o deputado Berlanda também, os recursos não interessa de onde vem, interessa que vão executar obras que são fundamentais para o escoamento da produção de Santa Catarina. A 163, ela é imprescindível para o estado de Santa Catarina, especialmente para a região oeste, que utiliza aquela rodovia, tanto para transitar, para as pessoas transitarem, ela está intransitável, mas principalmente também para a produção, para o transporte das sementes que vêm de outros estados, que vêm de outros países, inclusive, e que essa é a via de escoamento, e essa é a via para deslocamento de toda aquela produção e de todos os insumos que vêm de outras regiões. Então, eu acho que eu quero entender também, quero acreditar que a governadora também foi ou mal instruída, ou enfim, mas é muito importante que ela reveja isso, ou que a gente depois derrube esse veto, porque essas obras são imprescindíveis para Santa Catarina. Ainda que a forma de fazer, ainda que o recurso não devesse ser de Santa Catarina, não devesse ser aqui do orçamento do nosso estado, mas já que o governo federal não providenciou, não considera essas rodovias tão importantes quanto elas efetivamente estão, vamos fazer pelo estado de Santa Catarina, atendendo essa necessidade, né, tão grande, para que a economia do nosso estado possa seguir pujante, para que as pessoas possam ter segurança ao utilizar essas rodovias e que o estado de Santa Catarina siga sendo uma referência em economia, em trabalho, em eficiência também, e referência em todo o país, e inclusive em países aqui da América Latina. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marlene. Concedo a parte ao deputado Minuto, que pediu também. Deputado Alba, eu só queria fazer uma abordagem em cima do que Vossa Excelência comentou. Esse projeto de lei foi de iniciativa do governo do Estado, pedindo autorização para a Assembleia Legislativa fazer esses investimentos nessas rodovias, a 470, a 280, a BR-163, que são rodovias federais. A Assembleia Legislativa autorizou o governo. E a governadora veta um projeto do governo dela mesma. Isso não dá para compreender. Eu quero aqui usar uma metáfora, talvez seja uma retaliação ao governo federal dos cortes que foram feitos em Santa Catarina dos 153 milhões, porque não tem outra explicação para isso. E o que mais me deixa também, de certa forma, atento a esse assunto, é que o governo federal cortou 153 milhões de investimentos em Santa Catarina, onde o Estado deu a ele quase 80% dos votos. Rodovias como essas, de interesse público e relevante, são cortadas. A Serra da Rocinha, 20 milhões, um valor pequeno comparado ao montante, é cortado. O desenvolvimento do sul do estado, da Serra, essa interlocução entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina pelo litoral, é inexplicável isso. Um estado que remete ao governo mais de 77 bilhões e não recebe sequer 7 bilhões de investimentos.
Eu não entendo o que o governo federal está pensando com Santa Catarina. Qual é a atenção que está dando para o nosso estado? Ontem eu dei uma entrevista numa rádio do sul do estado e me perguntaram, e agora? Agora é a força política catarinense, os deputados federais, os senadores, trabalharem para rever essa situação. Porque nós temos deputados, senadores que são aliados ao governo, estão próximos ao governo. Agora é hora de parar de bater foto e começar realmente a fazer as ações para o desenvolvimento do nosso estado. E esse investimento, apesar de que a Assembleia deu autorização ao governo do estado, é de responsabilidade do governo federal. Nós temos que ter, sim, uma contrapartida, seja no abatimento da dívida do governo do estado para com o governo federal, ou que nós tenhamos algo a mais, porque o povo catarinense também clama pelas melhorias das rodovias estaduais, pelos investimentos. Então, quero aqui fazer esse registro e demonstrar que não tem uma sintonia do governo do estado atual com o governo federal. Tem algo aí, tem angu nesse caroço. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Nem tudo é o que parece ser, né, deputado? Nem tudo é o que parece ser, né? Tem muita gente colada no presidente, né, dizendo justamente. E a governadora Daniela, ao vetar um projeto do próprio governo, o governo do estado pediu autorização, a Assembleia Legislativa autorizou e o governo do estado vetou. E falou, não, a autorização que a Assembleia deu é inconstitucional. Pessoal, é brincadeira. É brincadeira. Alguém tem que dar uma bússola para a governadora interina, para ela se localizar no mapa. Porque está feio o negócio. Está feio. Isso que é advogada, diga-se de passagem. E repito, para o catarinense, para o morador de Blumenau, por exemplo, do Médio Vale, de Gaspar, de Timbó, de Indaial, de Pomerode, não interessa se o recurso vem do governo federal ou do estado de Santa Catarina, ele quer a rodovia pronta. Ele quer a rodovia 470 segura, duplicada, para transitar de forma segura. Mais de 100 mortes por ano naquele trecho, com um apoio maciço de toda a sociedade nessa pauta, nessa injeção de recursos. E a governadora me veta na calada da noite, dizendo que é inconstitucional, algo que o próprio governo pediu que a Assembleia autorizasse. Faça-me o favor. Faça-me o favor. Está brincando com a nossa cara. Está brincando com a cara do catarinense. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Alba. Bloco PSD-PSC, por 9 minutos. Alguém fará o uso da palavra? Partido dos Trabalhadores, 6 minutos. Bloco MDB, Partido Novo, por 15 minutos. Finalizando o horário destinado aos partidos políticos, entraremos então agora na ordem do dia. Comunicação. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias, o que a mesma terá o seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de lei número PL 0121.9/2021, deputado Gessé Lopes. E projeto de lei PL número 320.3/2019, deputado Ivan Nates. Votação. Votação da redação final do projeto de lei PL número 106.0/2021. Deputado Milton Robles, isento imposto sobre operação relativa à circulação de mercadoria
e sobre prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS incidente nas operações internas e de importação do exterior, bem como de correspondentes prestações de serviço de transporte realizados com oxigênio medicinal. Votação da redação final do projeto de lei número PL 137.6/2021. Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único da lei número 16.733 de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento e utilidade pública estadual a âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação Associação Desportiva Palmeiras para a Associação Desportiva Palmeirinhas de Criciúma. Coloque em votação. Em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Votação da redação final do projeto de lei número PL número 316.7/2020. Autor, deputado Gessé Lopes. Dispõe sobre o reconhecimento das atividades dos setores de feiras e eventos com atividade essenciais no estado de Santa Catarina, permitindo o exercício das atividades mesmo em período de calamidade, emergência, epidemia e pandemia. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Pedidos de informação. Pedido de informação, deputado Ivan Nates, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca dos pagamentos de dívidas de contratos atrasados pagos pela Secretaria de Estado de Educação no período de 1 de 2020 até 1 de 5 de 2021. Em discussão, não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Pedido de informação número 322. Partido dos Trabalhadores, PT, solicita ao presidente do IMA informações acerca da licença ambiental de instalação do empreendimento Coção dos Atobás. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Pedido de informação número 323, deputado Ivan Nates, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca das obras de revitalização da reforma da Escola de Educação Básica, deputado Abel Ávila, dos Santos de Ascur. Em votação. Não tendo quem queira discutir, aprovado. Pedido de informação, deputado Márcio Machado, solicita à Secretaria de Estado de Saúde informações acerca das ações que serão feitas para a Semana da Conscientização sobre a intolerância ao glúten, a lactose e a alergia, a proteína leite de vaca em Santa Catarina. Em discussão, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente em exercício, deputado Nilson Berlanda. Ratifico meus cumprimentos a Vossa Excelência, à mesa diretora, aos nobres colegas. Pedido de informação à Secretaria Estadual de Saúde sobre quais serão as ações relacionadas à Semana de Conscientização aos intolerantes ao glúten, à lactose e às crianças que têm problema com a proteína do leite. Hoje nós temos, e aqui eu sempre ratifico essa fala, que nós temos uma doença silenciosa, uma doença que está matando. Muitos médicos não identificam ainda quando chega um paciente com um problema no intestino. Nós temos várias doenças relacionadas a esse tema. Deputado Neudi Sareta, aqui nós aprovamos um projeto de autoria dele, no qual tange sobre a doença de Crohn, que está tipificada também nas doenças relacionadas ao intestino. Pois bem, então, quando nós compramos um produto no supermercado, muitas informações estão ali
porque existe uma lei específica, porque ela é importante para que o consumidor possa ter clareza do que está comprando e para que ele não venha se contaminar. Quando você encontra num produto que diz que ele contém ou não contém glúten, por exemplo, vai comer um pão, o pão tradicional contém glúten, mas o pão que Jesus Cristo comeu tinha menos glúten que o pão que tem hoje. Por quê? Porque tem aditivo, tem um monte de outras substâncias relacionadas à farinha de trigo. Quando alguém vai tomar uma bebida alcoólica relacionada à cerveja, tem glúten. Quando você compra, por exemplo, a farinha de aveia, ela não tem glúten, mas como ela está no mesmo local que a farinha de trigo, aí aparece contém glúten. Por quê? Porque existe a contaminação cruzada. Então, diante desse tema, nós aprovamos um projeto de grande, relevante importância, no qual nós temos que ter uma semana de conscientização dessa doença, que são os intolerantes ao glúten, chamada celíaca, que os produtos são muito, mas muito caros. Um pão tradicional tu paga R$3, R$4. Um pão para os intolerantes ao glúten, tu paga 10, 12, 16 reais. Uma bolacha que você compra lá por 3, 4 reais, tu vai pagar 18, 20 reais. Então nós temos que ter essa semana de conscientização, como é que eu posso me alimentar melhor. E, deputado, já lhe passo a parte, deputada Ada, com toda a satisfação. Então nós precisamos conscientizar as pessoas, e como é importante essa casa nesse papel. Então eu fico muito grato por todos os deputados e deputadas que aprovaram esse projeto. Agora, precisamos que o projeto saia da imaginação, saia do papel e vá para a prática, e vá acontecer essa conscientização. Por favor, deputada Ada, com todo louvor. Deputado Márcio, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia a todos que nos ouvem e nos veem. Deputado Márcio, quero encampar essa luta com o senhor, tá? Pelo fato que eu também sou vítima, também, entende? E eu sou vítima grau 1, tá? Eu tenho uma sobrinha que é vítima grau 3. De vez em quando ela vai para o hospital. Só que as pessoas que não têm esse problema, certo? Não se identificam com o problema, não sentem o problema, elas não valorizam essas coisas, né? É a tal história, se eu não tenho, dane-se, né? Mas uma grande parte da população é vítima, tanto do glúten quanto da lactose, né? As crianças hoje, então, principalmente os nenês, né? E regurgitam, muitas vezes os pais não sabem o que é, e lá é a lactose, né? Entende? Então, parabéns para o senhor, quero estar nessa luta junto com o senhor. Obrigada. Obrigado, deputada Ada, pela sensibilidade. Muitas pessoas, de fato, não entendem. E, às vezes, a pessoa tem que levar o lanche, levar a sua comida, porque no restaurante tem contaminação cruzada. Então, presidente, só mais um minuto. Mais um minuto, deputado. Muito obrigado pelo entendimento. Eu sou autor de um projeto que está travado aqui nas comissões, presidente, é que nos restaurantes tenham a identificação, muitos já têm. Por exemplo, no Sesc de Cacupé, já tem, se contém ou não contém glúten. Então, eu sou autor de um projeto que eu peço a vênia para todos os colegas, para que a gente possa aprovar que no restaurante tem a plaquinha, se contém ou não contém glúten, ou tem alguma contaminação cruzada. As pessoas merecem saber o que estão comendo e se estão se contaminando ou não. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir mais, em votação. Aprovado. Pedido de informação. Deputado João Amin solicita ao secretário de Estado da Educação informações acerca da cobertura da Escola de Educação Básica Ruezélio Cabral. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Pedido de informação número 327, deputada Paulinha, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca do novo plano de carreira e progressão funcional da Polícia Civil. Em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Pedido de informação, deputada Paulinha, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca do novo plano de carreira e progressão funcional do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Pedido de informação número 329, deputada Paulinha, solicitando ao secretário de Estado de Segurança Pública informações acerca dos estudos do novo plano de carreira de progressão funcional da Polícia Militar de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moções. Moção número de 310, deputado Bruno Souza. Manifestado o apelo ao Ministério da Infraestrutura por maior celeridade no processo de federalização da Rota do Caminho das Neves, que liga Santa Catarina à Serra Gaúcha. Em votação. Em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção número 311, deputado José Milton Schaeffer, manifestando aplauso ao padre Maxuen da Rosa Mendonça pela realização da 173ª Romaria da Festa Nossa Senhora Mães dos Homens do município de Araranguá. Em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção número 312, deputado Moacir Sopelsa, manifestando aplauso ao jornal Folha 7 pelas passagens de 25 anos de fundação. Em votação. Não tendo quem queira discutir, aprovado. Moção número 315, deputado Márcio Machado, manifestando o apelo ao senador Jorginho Melo para que altere a redação da lei que institui o serviço de radiodifusão comunitária, com o fim de contemplar o recebimento de recursos públicos. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção número 317, deputado João Amin, manifestando aplauso à empresa Zaton Confecções por ter sido premiada a 9ª edição do Prêmio Great Place Work. Em votação. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção número 318, deputado Felipe Estevão, cumprimentando o soldado da PM Samuel Leonor pelo devotamento funcional e importante serviço que presta a Polícia Militar de Santa Catarina. Em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção número 319, deputado Fernando Krelling, apelando à governadora do Estado pela alteração da revogação de dispositivos constantes na portaria número 713, de 18 de setembro de 2020, e do decreto número 1.218, de 19 de março de 2021. Alteração subsequentes. Em votação. Aprovado. Requerimento número 731, deputada Paulinha, solicitando ao diretor-presidente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina informações acerca da análise do processo número 820/2020. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento número 718 a 720,
728 a 730 e 732 a 734. Essa presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno. As seguintes indicações. Indicações 978 a 1007. Finalizando a ordem do dia, entraremos em explicações pessoais. Não havendo nenhum deputado inscrito, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a sessão.